Que dia, hein? Do meu isolamento para o seu isolamento. A única maneira de se conectar nesse momento. Falaram que agora nos isolamentos a gente tem que mostrar livros. Pô, aqui tem também. Isso não é um problema. Vou mostrar os livros. Daniel, o que aconteceu hoje aí? Peraí. Então, o que aconteceu hoje? Não, deixa eu te falar a minha impressão, né? Ontem você teve manifestações na rua, né, como todos os últimos dias têm sido manifestações. Você teve uma vitória sem precedentes das forças democráticas em Israel frente à tentativa de golpe do Bibi Netanyahu, porque assim ela está sendo chamada golpe, né? O Supremo de Israel obrigou que houvesse uma mudança na presidência do parlamento israelense, do Knesset israelense, né? E o Yושב-Rosh, speaker, deixou de ser o Yuli Edelstein, que é um aliado do Bibi Netanyahu, e passou a ser, para hoje, Amir Peretz, né? Então, assim, todas as condições estavam claras para que o líder do Kahol Lavan ele pudesse assumir a condução da formação de governo, deixar Bibi Netanyahu para lá, né, fazer uma lei que impedisse que Bibi Netanyahu fosse o próximo primeiro-ministro. A coisa estava clara, era só ter um pouco mais de paciência. E hoje de manhã começam movimentos no sentido de formar um governo de união nacional, onde Bibi fosse o primeiro-ministro e onde o Kahol Lavan simplesmente desaparecesse do horizonte político. O que aconteceu de ontem para hoje? É aquilo. Os detalhes ainda estão aparecendo e tem questões que são impressionantes, que é, por exemplo, o fato da Suprema Corte, ela sequer decidiu que tinha que... Ela não decidiu que tinha que ter uma votação, ela somente decidiu que o Yושב-Rosh, o speaker, o presidente do parlamento, realizasse as votações de acordo com o fato de que tem uma maioria do parlamento pedindo isso. E não somente isso, você teve a alocação de comitês fundamentais para o funcionamento do governo, o comitê sobre o corona, o comitê que determina as funções políticas dentro do parlamento, educação, tudo isso começou a tomar forma. E aparentemente... Desigualdade social. Tudo isso seria algo que colocaria o Knesset, por enquanto, nas mãos do Kahol Lavan de uma maneira clara. E, de fato, a minha surpresa é tanto quanto a sua. Acordei, vi que existia a possibilidade de nomearem o Gantz para ser o Yושב-Rosh, e, em poucas horas, o único partido que colocou um desafio real ao Netanyahu nesses últimos anos se desfez, se quebrou nas facções. E do nada temos o governo de união nacional com o Gantz e o Netanyahu, sendo que a gente ouviu o tempo todo que o Gantz jamais iria se unir ao Netanyahu, etc. Depois apareceram questões falando que talvez, que em certas condições, consideradas as circunstâncias atuais, só que foi tudo muito rápido, de fato. Não foi só isso, né? Tem mais coisa aí. O Gantz se alia ao Netanyahu, desfaz um partido que tinha 33 cadeiras, se transforma num partido de 14 cadeiras, abre mão dos aliados que fizeram com que o Kahol Lavan ganhasse 2 eleições, e a terceira eleição empatasse com o Bibi Netanyahu, e de repente o Yesh Atid, que é o partido do Yair Lapid, e o Telem, tem um nome super interessante, em hebraico é Tnuá Leumit Mamlachtit, seria mais ou menos o Movimento Nacional Democrático, um movimento de direita que está se colocando como oposição ao Bibi Netanyahu, saem do partido, criam um partido, e você tem o Kahol Lavan passa a ser o Hossein LeIsrael. Quer dizer, é tanta mudança em meio dia que não dá para entender muito, né? Sim, e assim, de fato, a questão é que eu particularmente, o que
tem algo muito interessante aqui, que é a reconfiguração de identidades políticas. Que o fato de que o Kahol se colocou como um partido que até ontem, até semana passada, tinha o Ayman Odeh conversando com eles, falando que a Reshimata Meshutefet, a lista unificada dos partidos árabes, estava conversando, falando sobre pautas, tudo bem com muitas questões, muitos problemas, mas ainda assim, num certo diálogo, e ao mesmo tempo conversando com Israel Beiteinu, que é um partido notadamente à direita, e o Kahol tinha se feito como um pouco essa casa, eu vou ser um pouco, enfim, eu vou generalizar um pouco, mas um pouco como o espaço de um lado israelense que não necessariamente vai muito à esquerda, um espaço ainda liberal, mas dentro dos limites do sionismo nacional, social-democrata, um partido de classe média, e agora difícil dizer o que é. O Kahol também não sabe quem vai ficar com a legenda, né? Se a legenda vai pro Lapid Rolavani era ou se fica. do Partido Democrático Americano, né, Partido Democrata Americano, e virou um partido pequeno, aliado do Bibi Netanyahu. Agora, é muito interessante. Assim, eu estava escutando agora uma entrevista com um antigo presidente do parlamento, chama Avram Burk, e ele estava dizendo que a vitória foi tão poderosa ontem do Kahol Lavan, do Gantz, que ele se sentiu com uma luva de boxe sem mão dentro, não sabia o que fazer com aquilo. E com a situação do corona e tudo mais, ele se suicidou politicamente. Sim. Não, olha, eu vou te falar o seguinte: essa decisão, o que se conseguiu ontem, inclusive de reverter uma narrativa da direita de que a Suprema Corte é antidemocrática, é dominada pela oposição, foi uma incrível demonstração de que a democracia israelense, que o sistema político ainda sobrevive, ele consegue sobreviver a essas ondas, enfim, a tentativa de desgarçamento do consenso. Mas o que mais me impressiona é que o Edelstein, que renunciou, aparentemente vai ser reconduzido ao cargo. A impressão que eu tenho é que a situação de pânico, né, ao contrário do que algumas correntes aqui dizem, a situação em Israel não está controlada do corona. A gente está às vésperas de um lockdown total, de um fechamento total do país, né? A situação de corona, de medo, de pânico, de descontrole, que já nunca lidou com uma questão dessa, né? A questão de guerra é diferente, fez com que, em algum sentido, Benny Gantz se suicidasse politicamente. Em algum sentido, como se ele morresse de corona. Entende o que eu quero dizer? Corona fez com que a vida política do Benny Gantz aparecesse. O Gabi Ashkenazi também, que muito me impressionou, agora acabou de dizer que o momento não é para. O momento é de decisões difíceis. E assim, eu vou te dizer. É um momento triste da vida dele, formar o governo com o Bibi Netanyahu. Gabi Ashkenazi, que é o maior inimigo do Bibi Netanyahu. Sim, o cara que derrota Bibi Netanyahu. Vai ser. Mas vamos lá, então a gente tem agora, a situação atual, é um partido de 14 membros, 14 ou 17? 14. 14, que vai formar um governo em iguais condições com o Likud, ou seja, Calma. Não só com o Likud. Aparentemente, pelo que eu estou entendendo, na mídia, a coalizão vai entrar com toda a direita, Likud, Yamina, Shas, Agudat Israel, Yardut Torah, mas quem? Movimentos Enfim, todos eles vão entrar, mas mesmo assim o partido do Gantz vai se equiparar no número de ministérios. Então, o que realmente é bastante engraçado. Peraí. Então, a gente tinha uma das bandeiras do Gantz, era um governo liberal e secular. Né? Um governo que não tivesse grupos ultra-ortodoxos dentro do governo. A gente tem agora você me falando que o ministro da Saúde deve permanecer
o Litzman, que é ultra-religioso. Do interior, a gente sabe se vai continuar sendo o cara do chás? Tudo nesse presente momento é conversa de corredor. Esse que é o problema. Então, já disseram que o Hilly Tropper, que vai ser o ministro da Justiça, o que já fez com que a Ayelet Shaked, ex-ministra da Justiça, já dissesse: opa, pera lá. Hilly Tropper é um cara proveniente dos grupos religiosos moderados nacionais, um cara tido como consenso dentro da sociedade israelense, né? É um cara que, inclusive, há pouco tempo atrás fez uma coisa impressionante, que foi doar um rim para uma pessoa que estava doente, que ele não conhecia. O Hilly Tropper talvez seja a grande vitória Mas do Kahol. se eu não me engano, ele era do Avodá. Então, ele trabalhou com a Shelley Yahimovich há muito tempo atrás, vamos dizer, muito tempo atrás em Israel, isso quer dizer 8 anos atrás. Então é um cara que veio da esquerda. A questão de ele a segunda geração de imigrantes americanos é uma pessoa que É o realmente não religioso tem um do perfil de Neymar. direita. É o Oi? religioso do Neymar. Né? Sim. E é um cara que pode, na verdade, ser a pedra no sapato do Bibi, porque a grande questão do Bibi Netanyahu é o Ministério da Justiça, que pode alterar leis para que ele fique fora da cadeia. Sim. 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 A outra questão aqui são os 3 nomes que eu já vi sendo vazados. O primeiro nome é o Hilly Tropper, que é da Justiça, que é importantíssimo. E aqui pode ser uma forma que o Bibi tem de se livrar da Ayelet Shaked, que é muito incomoda muito o Bibi Netanyahu, principalmente a Sarah Netanyahu. Ela pode sair da coalizão e não vai fazer falta nenhuma, porque eles têm hoje 2 deputados, né? Mas Agora é isso. tem 78 nomes, então não faz a menor diferença. A gente tem o ministro da Defesa, que é um grande adversário do Bibi Netanyahu, que é o Gabi Ashkenazi. Nome de peso, nome de peso imenso. Talvez seja o futuro primeiro-ministro de Israel. Essa é a minha aposta, anota aí. Gabi Ashkenazi é comandante do Exército, ex-comandante do Exército, veio de uma força militar muito popular em Israel, que é o Golani, e é de origem marroquina, que faz toda a diferença a questão étnica em Israel. É um judeu oriental. Você tem ele como ministro da Defesa, que pode ser uma situação também complicada para o Bibi Netanyahu, e você tem o terceiro nome, que é o nome do próprio Benny Gantz, do Benjamin Gantz, que vai ser o ministro das Relações Exteriores, que pode virar uma espécie de Shimon Peres nessa história. Ele pode ser o cara que se articula. A gente está vendo que o mundo está mudando numa velocidade impressionante. Se até pouco tempo atrás a gente achava certa a reeleição do Trump, a situação hoje não ficou mais tão correta, né? Então pode ser que eles... Esses 3 nomes são nomes de peso, né? Esses 3 ministérios são ministérios de peso com nomes de peso, né? Então, eu vou te dizer um que talvez leve também, que dê uma, vamos dizer, talvez consiga uma coisa, o Avi Nissenkorn, que foi ex-chefe da Statut, e que, se eu não me engano, ele chegou a pegar o Comitê de Apropriações de Finanças, ou não sei se isso chegou a fechar, eu tenho que verificar. E que também é um cara que provavelmente, caso entre com peso no governo, cria um problema sério para o Likud. A gente tem um governo típico Avodá, né? O Hilly Tropper, esse cara aí que é o ex-presidente da Estadruta. A gente tem talvez o Amir Peretz entrando, estou vendo aqui, né? Sim, mas isso é bastante conversa de corredor, na minha opinião. Acho que ainda vai demorar um pouco. Estou vendo aqui a manchete do Haaretz, Gantz, depois do racha no Kahol Lavan. A democracia israelense venceu. Não é um dia feliz para mim, né?
o presidente do Hostel Israel, né, que é o próprio Gantz, que é o Resiliência de Israel, foi levado para ser, isso é temporário, né, presidente do parlamento, mas isso é temporário, e vai entrar no governo embaixo de Netanyahu, que é ao contrário de todas as promessas que ele fez. Agora... Você leu a manchete do Haaretz, Michel? Desculpa. Uhum. agora, נתניהו צועק האחרון, גנץ הפר לאלטרנטיבה שלטונית לסגן של ארדואן. Gantz, Bibi ri por último, Gantz se transforma na alternativa de governo do vice de Erdogan. Como vice de Erdogan. Porque o Gantz chamava o Bibi Netanyahu de Erdogan. Está acabando aqui a minha bateria, eu não estou conseguindo carregar. Eu só queria... a gente tem muitas dúvidas e é bom a gente conversar amanhã também. Michel, agora, deixa eu te falar o que eu poderia dizer, o que é isso que acabou de acontecer em Israel, traduzindo em bom português. Espera um minuto, vai falando. Espera um minuto, vai falando que eu vou pegar o carregador aqui, tá? Um minuto. Claro. Na minha opinião, se a gente traduzisse para português, seria, nesse momento, vamos dizer o seguinte... O Benny Gantz acabou de virar... Eu não sei, Michel, eu quero te esperar para ver se você concorda. Nesse momento, considerando que a gente tem dois grupos políticos grandes dentro de Israel, que seria Kahol Lavan e o Likud, seria mais ou menos como se o PT, na época do PSDB, entrasse na base do governo, indicasse um vice-presidente e dissesse, tem que ser feito. Não é uma... de fato, trair sua própria base, não tem outra explicação. E de fato, isso que é tão difícil de lidar com isso, porque o Kahol Lavan, de fato, criou uma identidade como ser um partido contra o Bibi, contra tudo que se representa. Tudo que é representado pelo Likud, questão das denúncias de corrupção, de autoritarismo, de quebra da democracia, do nada se disse, não dá pra gente se estender muito nessas minúcias e tem que fazer um governo. É surpreendente. Eu acho que menos PSDB e mais uma espécie de DEM, né? Sim, então, se tornou algo do tipo, um pouco isso, sim, de fato. Agora, assim, você que é um cara que gosta mais da grande política do que da pequena política, né? As análises menos de jornal e mais de livro, tem uma questão aí que é, por assim dizer, a exclusão por causa do corona, por causa do isolamento de 3 bilhões de pessoas pelo mundo hoje. A gente tem provavelmente uma mudança do sistema econômico, né? Provavelmente não dará conta o liberalismo econômico de sair da próxima crise econômica que está surgindo no horizonte, né? A ideia de que o mercado, que foi duramente atingido pelo fechamento das fronteiras, pela falta de consumo, etc. e tal, de que o mercado pode dar conta do sistema econômico sem intervenção estatal, parece que vai precisar ser modificado nos próximos meses, né? A gente está vendo isso com o plano do Trump de colocar alguns trilhões no mercado, não é? Isso tem a ver um pouco com uma nova reedição do New Deal, não exatamente o New Deal, porque é menos de estrutura e mais de mercado, de capital fluido no mercado, mas, enfim, o Estado tirando das suas reservas e colocando no mercado. E em Israel, a gente tinha um governo muito menos liberal do que nos Estados Unidos, porque Bibi Netanyahu nunca desconstruiu as estruturas sociais de um Estado que intervia, né? A educação em Israel é pública, a saúde de Israel é pública, você tem aí um auxílio do Seguro Nacional que pode possibilitar, por exemplo, que empregadores
não paguem salário em situações de crise. Isso tudo existia em Israel. Mas a gente tem uma situação mais grave agora, né? Apesar disso, o Bibi Netanyahu é um nome do liberalismo econômico, né? Produziu privatização, produziu a diminuição do Estado na economia, produziu isso tudo. A situação agora mudou. E eu fico pensando, Gantz é um cara que se apresentou como alguém de esquerda em termos econômicos durante a campanha, falou isso várias vezes. Inclusive, ele falou, sou de direita em termos de política externa e de esquerda em termos de política interna. Não dá para esquecer essa nova perspectiva que o mundo está caminhando para, né? Uma nova estrutura de produção e mercado que vai precisar de auxílio estatal e vai precisar de uma nova realidade. Aí, quando você me fala sobre o Aves, sobre o Pérez, sobre pessoas da ditadura entrando no governo, eu fico pensando se a gente não está construindo uma possibilidade de Bibi se auxiliar de nomes que vão ser interventores do Estado até que essa crise acabe. O que você acha disso? Então, o Bibi deu uma entrevista no Canal 12 dizendo que ele não quer um pacote de auxílio à economia como nos Estados Unidos, porque ele tem medo de criar inflação. Ele citou nominalmente isso, quem disse foi Milton Friedman. Ele não sou eu falando, foi o Bibi citando na entrevista. E olha só, a gente tem 20% da população. Aliança, né? Sim, ontem. Isso agora tem gente dentro da aliança que frontalmente não vai repetir essa frase. E você tem 20% da população desempregada, sendo que 90% está no que você disse que a gente chama aqui de halat, Hufsha Lelot Tashlum, férias não remuneradas, e o governo paga até 70% do salário. Muitas pessoas que eram autônomos não têm direito, então isso está criando um problema. Eu vejo a movimentação online, tem muita gente bastante desesperada, como vai pagar as contas amanhã de manhã. Não é algo simples. Então, de fato, eu acho que vai ser um pouco mais como foi o governo da aliança do Likud com o Yesh Atid, com o Lapid como ministro das Finanças, um governo que vai se colocar como governo de um capitalismo com mentalidade, com paixão. Vai ser muito difícil levantar agora, por exemplo, nos próximos meses, a ideia de expandir a privatização do sistema de saúde, ou você aumentar, por exemplo, agora muito provavelmente você vai ter alguma lei tentando bloquear o aumento de aluguéis, tipo de coisas que mexem muito com a situação do israelense, com a percepção do israelense da sua realidade. Aluguéis são muito altos, é um dos países mais caros para se alugar apartamento. O israelense, em comparação aos outros países da OCDE, ele é mais endividado, ele usa mais o cartão de crédito por causa do custo de vida. Provavelmente a gente vai ter em algum momento, não duvido muito, uma repetição dos protestos de 2011. 2011? Ou 2010? Eu já estou ficando perdido nessas datas recentes. 2011. Então, vai ser uma questão que, de fato, as tentativas, por exemplo, do Bennett, da Shaked, que tem um partido muito mais, que é uma das linhas mestras é a economia de livre mercado, vão ficar para trás, com toda certeza. E assim, tem vários setores que a gente tem. Só que assim, outra coisa que eu vou voltar antes disso é de como a emergência nacional recria a linguagem do nacional. E os grupos que são contemplados dentro de Am Israel não são mais os árabes. Esquece essa discussão. Essa discussão foi embora. Então, não tem mais diálogo. Realmente esquece diálogo com a lista árabe, com a lista unida. Se for a perspectiva nacionalista, tanto que o Bibi se coloca como líder do campo, que ele diz, o campo nacional,
Isso voltou a ser central na discussão. Por outro lado, né, Daniel? Assim, vamos lá. Vamos primeiro, Bibi, você falou que ele citou Milton Friedman, né? Sim. O próprio Bibi Netanyahu, né? É interessante isso, né? O cara se colocar dessa maneira, explicitamente no momento em que o mundo está dando reviravoltas. Eu fico imaginando se assim, pensando dos dois lados, tá? Para que, por exemplo, um governo keynesiano, Bibi precisasse de um aliado. Ele não pode ser o keynesiano da história, entende o que eu quero dizer? O governo Claro. do Bibi não pode ser keynesiano. Por questões de formação acadêmica mesmo do Bibi Netanyahu. Diga-se de passagem, o Bibi Netanyahu tem uma excelente formação acadêmica, diferente do que Sim. acontece dos lados de cada mundo. Dos lados de cada isolamento. Talvez aqui seja uma solução para ambos. Quer dizer, você vai ter uma situação de crise econômica braba nos próximos ano e meio, e ela vai ser superada justamente quando o Gantz chega ao poder. Talvez essa seja a armação, né? O nó que o Gantz está querendo dar, chegar ao poder com uma E, referência. Michel, só uma coisa. Outra coisa que eu estou pensando é o seguinte: de fato, às vezes o Gantz olhou e falou: olha, o caminho está aberto para montar um governo que talvez não dure muito, que caia rapidamente, caso tenha um conflito em Gaza, que vai criar tensões dentro do governo com a Lista Unida. E antes de eu ir para uma quarta eleição, pelo menos eu consigo uma sobrevida difícil, mas ainda pelo menos não vamos para a quarta eleição. O problema é que eu acho que isso, caso o Bibi continue no governo e o julgamento não o tire como primeiro-ministro, ele acabou com a carreira política dele, na minha opinião. Pelo menos quem votou nele não vota mais. Muito difícil. O Gantz. O Gantz. Gantz. Muito Uhum. difícil, muito difícil. Eu acho que é muito duro. Foi muito duro o que foi feito agora. Você está falando também né, o Leonel? Você votou no Benny Gantz. Eu votei no Benny Gantz, eu não votaria de novo depois disso. E eu votei exatamente por acreditar que de fato existia uma alternativa a quem se via como do campo ainda um campo sionista que se preocupa com igualdade social dentro da sociedade israelense e que cansa. Por outro lado, você falou dos árabes, tá? Sim, Eu acho que a gente agora vai estar para um campo de reformação e reformulação política. Se a gente tinha até agora dois partidos, um partido republicano, um partido democrata, né, que era o Likud e o Kahol Lavan, e periferias desses partidos, ou seja, você tinha lá um partido mais social-democrata de um lado, que era o Avoda Gesher, não é? Um partido mais de direita do lado, que era o Emina, não é? Então a gente estava caminhando para um lugar de política que parecia de grandes partidos com periferias. Agora a gente está voltando para um lugar de pequenos partidos, talvez, não é? A gente vai ter uma reformulação dessas periferias aí. Eu fico pensando onde é que os árabes foram muito, assim, investiram, jogaram pesado, apostaram pesado e perderam, né? os drusos também Mas perderam. Tá? Lembrando os disso, drusos também. os drusos perderam feio, porque você tem cidades drusas que foram 80, 90% Kaholavan, porque apostaram na reformulação da lei da Roca-Leum, enfim, agora ficaram tanto quanto órfãos. Eu acho que duvido muito que vão voltar com o Gantz agora da maneira que foi antes. E dos Pois é. árabes, deixa eu só lembrar uma coisa, a Reshma Mishutef capturou 87% do voto árabe nesse Então, último round de eleições. então, o discurso tradicional de que a população árabe é mais moderada do que o Partido Árabe foi por água abaixo, porque a maioria esmagadora foi votação nível Coreia do Norte. A maioria esmagadora dos árabes votaram no Partido Árabe. Então, não dá mais para dizer que há uma diferença entre o Partido Árabe e a população árabe. O Partido Árabe é a população árabe. E houve uma moderação do discurso do Partido Árabe, né? Sim. O discurso nacional abriu espaço para um discurso mais social. Eu fico pensando, e agora com essa coisa do corona, uma população árabe que
que trabalha com questões de medicina, enfermagem, farmacêutica, enorme, os árabes estão sendo vistos como parceiros na desgraça, tanto quanto os judeus em Israel. Isso está mudando também, né? Os árabes vão ser o terceiro maior partido. Estou fazendo aqui o cálculo. Você tem 14 deputados do Kahol-Lavan, né? O Likud, não, vai ser o quarto maior partido. Então, os árabes não vão ser líderes da oposição. Os árabes vão ser Não, vai ser o Lapid. Assim, tudo que a gente está falando agora é projeção sem nenhuma base mais concreta. Mas há a impressão de que há possibilidade de uma articulação política hoje entre o setor de esquerda sionista e os partidos árabes do parlamento, mais do que havia antes, não? Por enquanto, tudo no ar, né? Eu acho que... Pelo corona. Pelo corona, talvez. De novo, difícil saber como vão se sair, por exemplo. Eu vou te dizer o seguinte: setores moderados da Reshma Meshutefet vão pagar um preço, porque provavelmente o Ahmed Tibi e o pessoal do Balado vai falar: olha, que aposta foi essa? Olha onde a gente chegou. Uhum. Então, isso não sei se vai ter uma cooperação tão simples assim. Vamos ver. Ainda não sabe para onde vai o Avodá. Dificilmente o Yesh Atid com o Telem, se continuarem juntos, vão ter uma cooperação tranquila com a Lista Unida. Então, eu não gosto muito de previsões políticas, eu acho que é um pouco complicado. Ainda mais nesse lado que ainda está um pouco difícil da gente tentar entender o que vai acontecer. O que acontece é o seguinte: de fato, uma moderação. Talvez a gente veja em relação ao corona, mas provavelmente também uma radicalização no sentido de ser menos complacente em dialogar com as forças da esquerda e talvez no governo em outras questões. Porque eu duvido muito. O grande vitorioso dessas eleições foi o corona. O corona determinou, de maneira definitiva, uma nova agenda política em Israel, o que pode ter feito o Gantz abrir mão de perspectivas que durassem mais tempo, porque, na verdade, o Gantz precisava de tempo agora, que o desenho político que ele fez estava se caminhando, mas ia precisar de tempo. Eu vou te falar o seguinte, Michel. Eu acho que Israel está fazendo um bom trabalho em relação ao corona, mas parece que o bom trabalho ele não tem. Já tem gente dizendo que não se sabe como sair disso. Tem figuras dentro do governo dizendo que o Ministério da Defesa está em conflito com o Ministério da Saúde, tem muitas vozes, cada um diz o que quer, e a decisão final ainda não é muito clara o que vai acontecer. Tem reportagens dizendo que já existe a possibilidade de falta de respiradores. Então, criou-se um pouco de clima de desespero também. Assim, de fato, existe a grande possibilidade de você dizer que o Gantz disse: olha, eu prefiro eu prefiro me matar politicamente e tentar de fato fazer algo pelo país do que continuar nesse jogo político. É sempre uma possibilidade. Você não tem como dizer que eu não sou do lado que a política é algo completamente cínico o tempo todo também. O problema é que, ao fazer isso, ele deu uma sobrevida política ao Netanyahu, de qualquer forma. Mesmo que ele vai... Oi? E se suicidou. E se suicidou, exato. E mesmo que ele salve o país, eu acho que assim, ainda também é uma incógnita. Vai salvar, não vai? Depende só dele, também não é nessa... A questão é, mesmo que ele consiga de alguma forma o que ele tentou fazer, ele desmontou parte do discurso político que existia nesse país, que durante o último ano, um ano e meio, conseguiu criar um consenso, de fato, de que existe algo errado na política israelense, que precisa ser refeito, que foi um tiro... Isso foi um tiro no peito.
muito, muito, muito difícil entender para onde a gente vai. E na oposição, não sei, talvez o que o Yair Lapid volte a falar sobre uma retórica mais ainda anti-campo religioso, não sei. Vamos ver. Bom, Ah, vamos sem ver, Leonel. contar, falta o Lieberman, que a gente ainda nem tocou nesse assunto. O Lieberman até agora não falou nada. Se sentiu mais traindo ainda do que os árabes, mas ainda não fez nenhuma declaração. Bom, Michel, vamos deixar isso para uma próxima conversa? Vamos lá, porque pode ser que mude tudo para amanhã também, né? Leonel está falando de Beersheba, né, Leonel? Ainda estou aqui, não tem para onde ir. É historiador, faz doutorado na Midresha Ben Gurion. Está faltando aqui em Israel também um Ben Gurion, né? Mas enfim, a gente fala. Um abraço, Leonel. A gente fala por esses dias aí. Um abraço, Michel.